Diga amém. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: ali na tenda. Então ele disse: certamente voltarei para ti, segundo este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava por detrás dele. E Abraão e Sara eram velhos, já adiantados em dias, e Sara tinha cessado já o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara consigo mesma, dizendo: depois que envelheci, terei ainda deleite, sendo também o meu senhor já velho. Então o Senhor disse a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz ainda sendo velha? Há para Deus alguma coisa difícil? Ao tempo determinado voltarei para ti, segundo este tempo da vida, e Sara terá um filho. Pode se assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem que eu vou pregar aqui nesta noite é ventres preguiçosos. Você pode repetir isso comigo bem forte? Diga comigo: ventres preguiçosos. Para tremer o inferno, vamos lá. Ventres preguiçosos. O texto que nós lemos aqui nesta noite é de conhecimento de toda a igreja. Abraão e a sua família são portadores da fé que nós conhecemos até os dias de hoje. Abraão é uma referência de fé, tanto é verdade que ele é conhecido como o pai da fé. Mas algo me chama a atenção aqui neste texto, porque a Bíblia diz que Abraão e a sua mulher recebem a visitação do Senhor na casa deles. E o Senhor ali não foi para tomar o café da tarde, mas ele foi ali com uma palavra direta, objetiva, uma palavra especial para a vida de Sara. Só para você entender, Sara e Abraão sempre tiveram o desejo de ter o prolongamento da sua genealogia através de uma criança. Porém, eles nunca tiveram até este momento esta alegria. Ela nunca teve uma falsa gravidez. Ela nunca teve a experiência de engravidar-se e perder a criança no meio do caminho. Pelo contrário, ela teve um sonho a vida inteira, em que ela, já velha, desistiu de acreditar que ele poderia se tornar realidade. Então o Senhor desce do céu e vai até a casa de Abraão, e começa a falar com Abraão, e o Senhor disse: olha, Abraão, você vai ser pai, a sua esposa vai gerar uma criança. E a Bíblia diz que Sara estava atrás, olha para você ver, eles estavam conversando e Sara estava atrás da cortina, escutando a conversa. E quando ela estava escutando a conversa, ela começou a rir. Ela começou a rir daquilo que Deus tinha dito, da promessa que Deus tinha liberado para ela.
Mas por que ela riu? Ela riu porque ela não via a possibilidade daquela palavra se tornar uma verdade. Ela riu porque ela olhou para a sua incapacidade. Ela riu porque ela olhou para a sua inutilidade. Ela riu porque ela não enxergava numa velha a possibilidade de ser mãe e de alimentar a criança no seu próprio peito. Ela começa a rir daquilo que Deus veio do céu especialmente para falar com ela. Ela poderia ter esperado a palavra concretizar-se, a palavra liberada mudar o quadro da vida dela, mas ela imediatamente reagiu em relação àquela palavra, rindo do que Deus estava dizendo. Talvez você que está aqui nesta noite, você também é uma Sara, porque Deus está falando com você e você está zombando daquilo que Deus está falando. Deus está falando com você e você está olhando para as suas impossibilidades e dizendo: isso que esse pregador está falando não pode ser uma verdade, isso que esse pregador está falando nunca vai se tornar uma verdade na minha vida. Olha para mim, olha para minha condição, olha para minha capacidade, olha para minha inutilidade, olha para mim, eu não tenho condições. Quantas pessoas que ao invés dela esperar o tempo certo para a semente gerar, ela imediatamente refuta aquilo que Deus veio trazer especialmente para ela, porque ela passa a acreditar mais na palavra não posso do que na palavra eu posso. Observe, irmãos e irmãs, senhoras e senhores que estão aqui, Deus veio especialmente, Ele não mandou um anjo, Ele foi lá, Ele foi dizer que Sara iria ser mãe, mas ela riu, ela não acreditou. E quando nós estamos aqui, pregando, falando das coisas de Deus, falando das coisas do alto, e você não acredita, saiba de uma coisa, que Deus vê tudo o que se passa na tua mente agora. Saiba que cada culto da igreja, o Senhor visita a igreja quando ela está congregada. O Senhor Deus está aqui nesta noite. E não é uma palavra de chavão, não é uma palavra para só você dar uma meia dúzia de glória a Deus, é fato, Ele está aqui. E Ele está vendo o que se passa na sua mente. Eu não consigo ler o que está aqui, mas Deus sabe. Deus sabe o que se passa na sua mente. A Bíblia diz que Sara riu consigo mesma. Então ela não deu uma gargalhada alto para quem estava do outro lado pudesse ouvir ela. Não, ela deu aquela risadinha, sabe aquela risadinha para dentro, aquela risadinha até de deboche. E Deus viu. Abraão não viu, mas Deus viu. E Deus falou assim: por que ela está rindo? Por que ela está rindo do que eu estou falando aqui? Sara riu porque ela não acreditava. Mas existe uma outra mulher na Bíblia que estava na mesma situação do que Sara. E diferente de Sara, que falava: eu sou velha, eu não tenho condições, a palavra chegou tarde demais. Diferente de Sara que riu, essa mulher, ela tinha um comportamento diferente.
1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 até o 20, fala da história de Ana. Enquanto Sara ria daquilo que Deus falava, Ana ia todos os dias na igreja, e no pé do altar ela clamava ao Senhor, pedindo ao Senhor para poder gerar uma criança. Enquanto Sara não acreditava, Ana acreditava. Enquanto Sara ria, Ana regava a semente da sua fé com as suas lágrimas na ponta do altar. Enquanto Sara olhava para a sua impossibilidade, Ana olhava para Deus, porque Ana sabia que aquilo que ela não podia fazer, Deus podia fazer na vida dela. Mas sabe o que acontece? Essas duas mulheres Deus escolheu para gerar sonhos de Deus. As duas foram escolhidas para gerar sonhos de Deus. Porém, uma acreditou e a outra não acreditou. Uma chorou, motivada pela vontade de ter, e a outra riu, achando que nunca teria condições para. Deus disse: eu vou dar a criança. Aí sabe o que Sara fez? Sara, ela pega e fala assim: ó, do meu ventre aqui não sai nada. Faz um seguinte, Abraão, usa o ventre de Agar, porque ela é jovem e pode gerar. Usa o ventre de Agar, para que a promessa se torne verdade. Amigo, Deus prometeu algo para você. Deus direcionou uma palavra para a tua vida. Você não tem que pegar o ventre de outro para gerar aquilo que Deus prometeu para você. Porque por mais que você acha que é impossível, se Deus prometeu para a tua vida, Ele vai dar um jeito de fazer aquilo que Ele prometeu. Sara não acreditou, falou assim: eu vou pegar emprestado o ventre de Agar. Só que a promessa não era para o ventre de Agar, a promessa era para o ventre de Sara. E tem muitas pessoas aqui nessa noite que Deus prometeu algo a você, e porque você não acredita, você está pegando carona no sonho dos outros, ou pegando e jogando os teus sonhos na costa de outro, para no mínimo você não ficar totalmente frustrado com a sua vida. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, independente de sexualidade, eu estou falando de gênero, de ser humano, você é um ventre produtivo dos sonhos de Deus. Você é um ventre produtivo. O problema é que muitos estão preguiçosos, não querem gerar os sonhos de Deus, transferem a responsabilidade para outros. Mas eu te digo uma coisa: se Deus falou contigo, o negócio dele é com você, não é para você transferir aquilo que Deus falou para você para outro. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: se Deus falou com você, não transfira a palavra para outra pessoa. Se Ele falou com você, é porque você é produtivo. Não enterre os seus sonhos, porque nunca é tarde demais para torná-los realidade. Ah, pastor, já sou velho de cabeça branca, já vivi tudo que tinha para viver, agora é a vez dos meus filhos. O seu Abraão tinha 100 anos de idade, e a vovó Sara 90, e Deus falando para ela e prometendo dar um filho
para ela, nunca é tarde para viver os seus sonhos. Talvez você passou a vida inteira buscando eles, e porque não conseguiu, hoje se sente uma pessoa decepcionada e frustrada. Mas eu te digo como um profeta, Deus está falando com você nesta noite: você é produtivo. Rabacam derebiaso, ribacam derebiacam darabassuria. Não importa o tamanho da sua incapacidade, não importa se você se vê numa condição de inutilidade, Deus escolhe, Deus fala, e Ele sempre dá um jeito de fazer aquilo que Ele fala. Eita, aleluia. Deus disse a Sara: daqui um ano eu volto e eu vou ver a criança. Mas a Sara achou que não, vou transferir o que Deus falou para o ventre de Agar. Ei, Deus não te levantou para gerar Ismael, Deus te levantou para gerar Isaac. Vou falar de novo para ver se você entende. Deus não te levantou para ter filho emprestado, bênção emprestada, pegar carona na festa dos outros. Deus te levantou para gerar Isaac. Deus te levantou para gerar Isaac. Acredita, o teu Isaac vai nascer. Mas o legal de tudo é o seguinte: por mais que a gente faz umas bobagens de vez em quando, Deus nunca desiste da gente. Porque Deus podia ter visto aquilo e ter falado assim: você está rindo de mim? Você está pensando o quê? Você acha que eu estou fazendo stand-up aqui, mulher? Você está pensando o quê? Vou embora. Não, Deus ele não desistiu de Sara, Deus ele não desistiu de Abraão, mesmo quando Sara errou, mesmo quando ela pegou e ela atrasou o projeto de Deus na vida dela 14 anos, sabia disso? 14 anos, porque ela pegou uma palavra que era para ela e transferiu para o outro. Às vezes Deus está falando para você aqui dentro da igreja e fala: não, essa palavra é para mim não, a palavra é para o outro que não veio hoje. Essa palavra não é para mim não, a palavra é para o irmão que está aqui do lado. Ai Deus, fala aí Jesus, fala aí, não, a palavra é para você. Não transfere aquilo que Deus está mandando para você, para a vida do outro. Deus está vendo você como incubadora dos seus sonhos maiores. Deus quer usar você para gerar o Isaac. Não transfira a palavra para outro, a palavra é para a tua vida. Enquanto Sara não queria, Ana do outro lado, chorando: cansei de ser humilhada, cansei de ver os outros tendo e eu não. Senhor, eu quero. Quando a pessoa quer, ela faz de tudo por aquilo que ela quer. Quando ela quer de verdade, ela dá a sua vida. Agora veja bem, olha que coisa forte. Ana pega e fala com Deus assim: se o Senhor me der, eu te devolvo. Se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. Quando Deus ouviu isso da boca dela, Deus na hora falou assim: está feito, negócio fechado. O que você não podia, agora pode. Eu restauro a tua vida e te dou a capacidade de gerar sonhos. Ana gera, e ela pega, depois que o menino é desmamado, Samuel, ela devolve o menino para Deus. Em troca, Deus dá a ela muitos outros filhos. Agora tem gente que, além de não acreditar, quando Deus dá, ele confunde tudo. A Sara e o Abraão, quando Deus deu para eles o Isaac, eles caçavam confusão com os outros, porque a Sara caçou confusão com Agar,
mandou H embora. Ele só queria saber da criança e não queria mais saber de Deus. Presta atenção numa coisa: o teu Isaac nunca pode ser mais importante do que o seu Deus. Pastor, o que é meu Isaac? Seus sonhos. É o emprego, é a casa, é o carro, é a faculdade, é o casamento, é tudo, é os seus sonhos, é o seu Isaac. Quando Deus percebe que o seu Isaac está tendo mais importância do que Deus, Deus faz o que fez com Abraão. Abraão, eu quero o Isaac no altar como sacrifício. Olha a diferença, quem não quer, ele tem que ser mandado, mas quem quer, entrega voluntariamente. Vou repetir para ver se entra. Quem não quer tem que ser mandado. Você tem que trazer o Isaac no altar. Mas no caso de Ana, ninguém precisou mandar. Ela falou assim: eu levo. Se o Senhor me der, eu levo. Se o Senhor me entregar, eu entrego. Se o Senhor me presentear, eu te presenteio. Se o Senhor me abençoar, eu coloco no altar. Meu irmão, quem não quer, quando recebe, não sabe o que fazer direito com o que se recebe. Mas quem quer e tem coração no altar, ele nunca vai ficar só com aquilo que ele pediu. Deus sempre vai dar mais. Eu te pergunto, quantos irmãos Isaac teve? Quantos, Osmair? Isaac teve irmão? Pastores que estão aqui, Isaac teve irmão? Pastor Carlos, Isaac teve irmão? Não teve. Mas Samuel teve irmãos. Sara, Isaac mais importante que Deus. Só teve um. Ana, Deus mais importante que Samuel, teve vários. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça: quando algo se torna na sua vida mais importante do que Deus, você fica só com aquilo. Se o teu carro é mais importante que a igreja, você fica só com aquele carro. Se a casa é mais importante que a igreja e Deus, você fica só com aquela casa. Se o teu dinheiro, se a tua chácara, se aquela situação, aquele Isaac é mais importante do que Deus, você fica só com aquilo. Mas se Deus sempre for em primeiro lugar na tua vida, você vai ser como Ana, não vai ter um, vai ter vários. É difícil entender o que eu estou pregando aqui nessa noite? Você nasceu para gerar grandes sonhos. Agora, o que você vai fazer com eles? Se Deus me der, eu esqueço dele. Mas se Deus me der, eu devolvo para ele. Qual é o pensamento? O seu pensamento é o pensamento que o pregador está pregando e você está ali torcendo o bico, achando que não é verdade, não vai se tornar verdade? Ou você é igual Ana? Ana, sabe qual que era a diferença de Ana para Sara? Sara, ela tinha uma palavra, Ana não tinha nada, Ana só tinha a sua fé. Sara, ela tinha em se apegar a algo que era o que Deus disse para o marido dela. Mas Ana não tinha nada, ela só tinha fé. Talvez você que está aqui nesta noite, você tenha uma palavra sobre a sua vida, uma revelação sobre a tua vida, algo que foi dito para você, mas muitos aqui não tem nada, não tem uma palavra, tem vontade de vencer, tem vontade de conquistar, tem vontade de gerar,
mas não tem nada, nenhuma palavra. Aí Deus está dizendo para você assim, ó, do mesmo jeito que eu honrei a Ana, se você tiver fé, eu vou honrar você também. Do mesmo jeito que eu honrei a Sara, se você tiver fé, eu vou honrar você também. Fique de pé no seu lugar agora. Eu quero pedir aos